Boa noite, pessoal, que está entrando aí depois. Bem, para quem não me conhece ainda, então, meu nome é Lígia, e a gente vai estar falando esse semestre sobre tecnologia farmacêutica. Então, a gente vai falar sobre essa parte da farmácia que eu considero muito interessante, que é sobre o desenvolvimento de novos medicamentos, né? Todo medicamento, até ele chegar na prateleira, no mercado, ele passou por um processo grande de desenvolvimento, que dura cerca de anos, desde a descoberta do ativo, o fármaco, até ele virar um comprimido, ele passou por um processo grande de pesquisa científica para que chegasse ao mercado e produzisse o seu efeito terapêutico. Isso tem muito a ver com tecnologia farmacêutica. Então, a gente vai aprender nesse semestre, nessa disciplina, como é que ocorre essa transformação de um ativo apenas, que misturas têm que ser feitas, como essas misturas vão ser realizadas, quais processos, equipamentos que a gente tem na indústria farmacêutica para produzir formulações estáveis. A gente tem uma série de desafios relacionados aos fármacos e ativos que são insolubilidade no nosso trato gastrointestinal, às vezes alguma toxicidade. Então, a gente vai discutir isso sobre o semestre. Como o farmacêutico enfrenta esses desafios para desenvolver um novo medicamento, para manipular um novo medicamento. Então, tecnologia farmacêutica tem muito a ver com farmacotécnica. Quem já gostou de farmacotécnica, teve facilidade com a disciplina, possivelmente também vai gostar muito de tecnologia farmacêutica, porque as duas são voltadas para a transformação de ativos desses medicamentos. A farmacotécnica é um pouco mais voltada para a manipulação de medicamentos na farmácia, né? De manipulação, e a tecnologia farmacêutica é um pouco mais voltada para a produção de medicamentos a nível industrial, para desenvolvimento de novos medicamentos e também para a produção desses medicamentos a nível industrial. No meu doutorado, eu fiz um desenvolvimento de um medicamento nanotecnológico, então por isso que eu gosto muito de tecnologia farmacêutica. Eu fiz no mestrado também o desenvolvimento de um outro produto, a gente tem patente dos produtos, então é uma coisa que eu acho muito legal de se aprender e que a gente tem oportunidade no mercado de trabalho. No nosso cronograma, deixa eu só ver se tem alguém aqui esperando para entrar, para eu apresentar o cronograma. Boa noite. Vou agora apresentar o cronograma da disciplina com os conteúdos, então, que estão planejados para este semestre. Hoje a gente está tendo a nossa primeira aula, né? Dia 13/8. Vou apresentar o conteúdo e depois a gente vai falar sobre introdução à tecnologia farmacêutica e desenvolvimento de novos medicamentos, de como ocorre esse processo. Na semana que vem, a gente vai falar sobre considerações biofarmacêuticas e vias de administração. Então, para a gente começar o desenvolvimento de um novo medicamento, um passo importante é a gente saber como que a gente quer administrar esse medicamento. É pela via oral? É pela via endovenosa? É via ocular? É para aplicar na unha, na pele? Quais são os benefícios que esse medicamento vai trazer e qual via seria mais ideal. Por isso que na semana que vem a gente vai estudar, então, as vias de administração e as particularidades de cada uma dessas vias e medicamentos que são administrados para cada via. Depois que a gente falar das considerações biofarmacêuticas e vias de administração,
a gente vai falar sobre estudos de pré-formulação e funcionalidade de excipientes. Então, quando a gente fala de medicamentos, a gente fala de uma mistura de excipientes. Normalmente, em um medicamento, a gente não tem apenas aquilo que é chamado fármaco ou ativo. A gente tem uma mistura de componentes que vão auxiliar aquele fármaco a produzir o seu efeito terapêutico, a trazer maior estabilidade para aquele medicamento. Então, é por isso que são feitos esses estudos chamados pré-formulação, ou seja, antes de fazer a formulação, o que eu preciso saber sobre esse fármaco, o que eu preciso saber sobre os recipientes, como que eu vou fazer para fazer a melhor escolha de recipiente, quais pós eu vou misturar para produzir o comprimido, ou o creme, ou a solução, suspensão, um xarope que seja. Então, a gente vai estudar na semana do dia 27 quais são as características importantes que a gente tem que saber do nosso fármaco e as características importantes do recipiente. Oi, oi, pessoal. Então, lá no início de setembro, a gente vai começar a estudar, então, sobre os sistemas, sobre essas formulações finais, né? A forma farmacêutica. A gente vai ver, então, sistemas chamados sistemas dispersos, que são géis, suspensões, como é que se produz essas formulações, quais são esses recipientes que formam gel, que são capazes de formar uma suspensão estável. Depois a gente vai estudar sobre emulsões, como que a gente forma uma emulsão, para qual fármaco a aplicação em emulsão é mais adequada. A gente tem a emulsão para via tópica, que é chamada de creme, né? Mas a gente também tem emulsões que são aplicadas, por exemplo, via parenteral, para nutrição parenteral. Temos emulsões que são xaropes, né? Preparados para via oral. Então, a gente vai ver como estabilizar a água no óleo, através da utilização de tensoativos e produzir essas formulações. No dia 17/9, a gente vai, então, fazer toda a revisão desse conteúdo que a gente estudou em agosto e em setembro, e nesse dia a gente vai ter a nossa atividade avaliativa, que vai ser feita através de um questionário colocado lá na plataforma para vocês responderem. Para quem já era aluno da FAC Unicamps, já sabe, são cadastrados as questões, né, na plataforma e de múltipla escolha com uma correta e vocês fazem a atividade lá através da plataforma. Então, a atividade avaliativa nossa para a N1 vai ser realizada nesse dia 17/9. No dia 24, a gente vai ter o ESA para a N1. O ESA é o exame de suficiência acadêmica, é um simulado com questões de todas, que reúne questões de todas as disciplinas, e vale uma parte da nota para N1. E no dia 1/10, então, vai ser realizada a avaliação N1. Tinha alguém aqui querendo entrar? Professora? Oi. Boa noite. Desculpa Boa noite. te interromper. Pode Na falar. aula de ontem, você colocou que também é ESA dia 23 e 24. Vai ser todos os dias da semana, vai ter ESA? Modificou alguma Não, forma do 2 ESA? dias da semana. São 2 dias. Deixa eu olhar aqui no cronograma. Você está vendo a minha tela?
Não, porque esse mês passado foi um dia para todas as turmas, né? Que foi online. Esse semestre dividiu igual era antigamente, 2 dias, dia 23 e 24, e no dia 24 e 25 de novembro, que vai dar numa terça e numa quarta-feira. Ah, tá. Está Obrigado. dividido em 2 dias, então vamos ver. Para a farmácia vai ser no dia. Deixa eu só confirmar aqui. Para a farmácia vai ser na quinta-feira, no dia 24. Então, esse é o conteúdo para N1. Agora eu vou apresentar para vocês o conteúdo que a gente vai ver para N2. Para N1, vocês viram que a gente vai ter um pouco mais sobre conceitos, né? Introdução da tecnologia farmacêutica, vias de administração, estudos de pré-formulação e formas farmacêuticas líquidas, soluções, géis, suspensões e emulsões. A partir da N2, a gente vai ter outras formas farmacêuticas, como as formas farmacêuticas sólidas, que são pós, cápsulas, comprimidos. Então, a gente vai começar o conteúdo de sólidos com pós e cápsulas no dia 8/10. Depois, a gente vai ter um feriado do dia do professor. E vamos ter no dia 22/10, a gente vai aprender como fazer comprimidos. Então, quais são as técnicas de compressão, quais as misturas são realizadas para fabricar comprimido, requisitos necessários. Na outra aula, a gente vai aprender sobre revestimento de comprimidos. Então, para que servem os revestimentos, como eles são realizados. No dia 5/11, a gente vai ver nanotecnologia farmacêutica para diversas vias de administração e como a nanotecnologia pode colaborar, contribuir para tratamentos de diversos tipos de doenças para aplicação por essas vias de administração. Dia 12/11, a gente vai falar sobre sistemas de liberação de fármaco tópica e transdérmica, então, a aplicação na pele de fármacos para efeito sistêmico ou local. No dia 19, a gente vai falar sobre aplicação nasal, pulmonar e ocular de medicamentos. Então, na sua maioria, sobre sprays, né, que são aplicados pela via nasal, e colírios. Dia 26/11, a gente vai, então, fazer a nossa revisão número 2 e a atividade avaliativa 2. Aqui na N2 não vai ter o ESA, porque o ESA vai ser realizado terça e quarta-feira para N2 em novembro. Então, vai cair no dia da nossa aula, não vai ter, vai ser antes desse dia aqui, 26, acho que é 24 e 25. Então, não, a gente vai ter aula normal na semana do ESA para N2. No dia 3/2, a gente tem, então, a avaliação semestral N2 e depois o encerramento da disciplina. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o conteúdo? A Amanda perguntou se a prova tem questões acumulativas. Geralmente, a menor parte, Amanda, só 1 ou 2 questões da prova eu acabo acumulando do conteúdo anterior, mas para N2, o conteúdo maior da N2 mesmo, e para N1, o conteúdo da N1.
Como o conteúdo de tecnologia farmacêutica é um conteúdo bastante extenso e não é muito facinho, né? É complicado, tem vários conceitos importantes, então eu opto por separar mesmo o conteúdo para N1 e para N2, para vocês terem mais tempo de estudar conteúdo para cada avaliação. A nota vai ser feita daquela mesma forma, com 6 pontos da avaliação teórica, 2 pontos do exame de suficiência acadêmica e 2 da atividade complementar teórica realizada nessa semana que a gente vai fazer a revisão. Para N2, a mesma situação. A atividade complementar vai ser um questionário disponibilizado na plataforma nesse dia da revisão. Então, vou fazer a revisão com vocês. Vocês vão tirar todas as dúvidas, estudar antecipadamente o conteúdo, e nesse mesmo dia vocês vão realizar essa atividade complementar. A nota é calculada através da média, né, com peso 2 da avaliação N2. Então, a N1 mais a N2 vezes 2 dividido por 3. Quem tiver nota maior que 5 vai ser aprovado na disciplina. A frequência vai ser realizada semanalmente através das atividades, que eu vou colocar, então, semana a semana, a atividade na plataforma de vocês. E aí, semanalmente, vocês vão acessar durante a aula, o link para a aula, e vão acessar essa atividade que eu vou deixar disponível para eu poder lançar a frequência de vocês. Vocês vão responder a atividade, tirar as dúvidas dos exercícios, e assim obter a frequência. Vou colocar o cronograma, assim, na plataforma para vocês, Marilene. Lígia, tem gente querendo entrar na aula, o pessoal falou aqui. E não tá aparecendo? Eles adicionaram e eu não aceitei? Diz que foi. Eu vou pedir para ele adicionar de novo, então. Tá bom. Que daí eu espero aqui ver se ele vai entrar. Alguém ficou com alguma dúvida enquanto isso sobre o conteúdo e a avaliação? Tá tudo certinho? Era a Maria que estava esperando? É o Wendenberg. Mas ele disse que já entrou aqui. Já, então tá bom. Então, continuando, eu vou todas as semanas colocar para vocês nossa comunicação vai ser realizada principalmente através da FAC Unicampus Digital, então da plataforma. Lá vocês vão ter todo o conteúdo da disciplina, todas as aulas, né, ou capítulos, os conteúdos, os exercícios, comunicados que eu tiver que fazer, algum conteúdo extra, todos serão colocados lá na plataforma digital de vocês. Vocês podem me enviar e-mail, qualquer dúvida, algum problema que tiverem com a resolução de exercícios, através desse e-mail aqui, que está aparecendo aí embaixo para vocês, ligia.andrade@facunicamps.edu.br. Então, aqui vai ser feita a nossa comunicação através desse e-mail. O conteúdo... Oi. Desculpa, é o Rony. Oi, Rony. Eu continuo acesso eu continuo sem acesso lá, tá? Para as duas disciplinas? Eu não tenho acesso a nada lá. Nadinha. Continuo com problema lá.
Ontem eu tinha achado que era só para outra disciplina. Certo. Tá. A Maíldes perguntou, professora, nós vamos ter aula prática? Não tem, a disciplina de tecnologia farmacêutica, ela é só teórica. Então, sempre que eu puder correlacionar com alguma coisa da prática, trazer algum vídeo para vocês de algum procedimento, eu vou tentar trazer, mas a disciplina de tecnologia farmacêutica, ela é somente teórica. A gente estava tentando fazer uma visita, né, agendar uma visita na indústria farmacêutica, mas infelizmente esse semestre não vai ser possível. O o Leonardo estava cadastrado na disciplina no semestre passado e acho que cadastraram ele nessa disciplina, mas eu vou ministrar sozinha, acho que ocorreu algum erro lá no cadastro, eu vou ministrar sozinha a disciplina esse semestre. Logo vão consertar lá esse probleminha. Então, só para mostrar para vocês, toda semana eu vou colocar uma unidade, né, com o conteúdo. Logo mais depois da aula eu já vou colocar o PDF da aula de hoje para vocês terem o conteúdo e também com o cronograma, né? Então, esse PDF que eu estou apresentando agora para vocês, esses slides, eu vou colocar lá no final da aula com a apresentação do conteúdo, o cronograma para vocês terem as datas certinhas. E também o conteúdo que a gente vai falar hoje, que é sobre introdução à tecnologia farmacêutica e desenvolvimento de novos medicamentos. Hoje eu também coloquei um link, quem já teve ontem viu que eu coloquei esse link para vocês me enviarem o e-mail, para eu ter o e-mail de todo mundo que está na tecnologia e de todo mundo que está no controle de qualidade separado, assim, se eu precisar mandar algum comunicado e também aceitar vocês aqui no Google Meet, já tem todo o e-mail de cada um cadastrado. Então, mesmo quem me mandou o e-mail ontem, no controle, vai entrar nesse link hoje e vai também enviar um e-mail referente à tecnologia farmacêutica para eu ficar sabendo que está participando das duas disciplinas. Professora, Oi. em relação a essas atividades, elas têm desafio? Não. Não tem desafio? Não tem desafio. Você tem medo do desafio? É porque dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho, né? Quando tiver o desafio, normalmente eu faço com vocês o desafio e deixo para vocês responderem os exercícios. Sempre lá naquele conteúdo tem o desafio e tem a parte de exercício, né? Sim. E aí, quando tem desafio, eu costumo responder com os alunos. A gente faz junto na hora da aula. Ah, muito bom. Obrigada. A gente resolve junto, eu também acho. Um desafio, acho que vocês poderiam fazer sozinhos, porque são capazes, mas normalmente eu faço junto com vocês para a gente tirar todas as dúvidas. Onde que a gente vai estudar a tecnologia farmacêutica? A gente tem esses dois livros, que são de tecnologia farmacêutica. Esse livro aqui, ó, Formas Farmacêuticas e Sistemas de Liberação de Fármaco, vocês têm uma biblioteca virtual, não tem? Onde vocês têm vários livros em PDF. E lá tem disponível esse livro, que é ótimo para estudar o conteúdo de tecnologia farmacêutica. Então, vocês anotem aí, formas farmacêuticas e sistemas de liberação de fármaco. Lá na plataforma tem um lugarzinho que chama Biblioteca Virtual. E aí, se vocês acessarem, vocês vão encontrar esse livro em PDF lá. E aí, vão poder acessar aí da casa de vocês o livro. E a gente também tem o
livro do Alton, que é o Delineamento de Formas Farmacêuticas. Esse aqui só tem na biblioteca física, não tem lá na biblioteca virtual. Então, eu utilizo esses 2 livros como base bibliográfica para a produção do conteúdo dessa disciplina para vocês. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar antes da gente começar. Professora, você vai disponibilizar o conteúdo? Sim, toda semana eu vou colocar a unidade lá, que tem aquela unidade que vocês já estão acostumadas. Tem o capítulo do livro, tem os exercícios. Quando não houver, por exemplo, hoje não tem nenhuma unidade referente a esse assunto. Então, hoje eu vou colocar o PDF dos slides, vou colocar os slides para vocês estudarem o conteúdo de hoje. Quando houver o conteúdo já no capítulo e os exercícios, eu vou deixar para vocês estudarem lá no capítulo do livro. Combinado? E se for um conteúdo que está muito difícil, diferente, às vezes eu disponibilizo também os slides, mas normalmente o capítulo do livro. Os vídeos gravados, eu coloco o link desse vídeo, que dá acesso ao Google Meet, lá na unidade. Então, você clica no link e consegue ter acesso ao vídeo. No final da aula, eu vou colocar o linkzinho que você clica e tem acesso direto no Meet. Professora, da aula de onde você já disponibilizou? Da aula de controle? A aula gravada? Não, a aula de ontem eu vou gravar para vocês de novo o cronograma. Então, eu estava falando quem estava no inicinho, porque o cronograma eu apresentei ontem, mas hoje eu tive uma reunião com a Laís, ela me falou das dificuldades de todo mundo e a gente reformulou o cronograma. Então, eu vou gravar para vocês o cronograma de novo e vou colocar a gravação do cronograma mais o conteúdo. Obrigada. A frequência vai ser feita através das atividades da plataforma, isso mesmo. Toda semana, na hora da aula, eu vou disponibilizar lá as atividades e vocês vão responderem para computar a frequência. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, a tecnologia farmacêutica, para a gente fazer uma disciplina com tranquilidade e entender todos os conteúdos, a gente tem que primeiro saber por que estamos estudando tecnologia farmacêutica, por que isso é importante para a formação de um farmacêutico, o que isso vai contribuir para a sua formação, como você pode se beneficiar através disso, né? A tecnologia farmacêutica, ela é uma ciência de aplicação para a gente obter preparações farmacêuticas. Então, ela transforma algo que era só um ativo ou que era só uma planta em um medicamento final, com diversas funções, né? Com estabilidade, que dure 2 anos na prateleira. Então, ela transforma esse ativo, que pode ser advindo de uma síntese química, de uma planta, de algum animal, em um medicamento final estável que vem lá dentro daquela caixinha que a gente compra, né? Então, é muita tecnologia e ciência envolvida na produção desse medicamento, para que ele produza o seu efeito terapêutico e tenha a estabilidade necessária, que esteja estável durante longo período de tempo, para o transporte, para a sua administração, que seja seguro, eficaz. Então, a tecnologia farmacêutica estuda essa transformação. Para que é que a gente tem essa preparação farmacêutica? A gente tem uma preparação farmacêutica para fins profiláticos, curativos ou diagnósticos, que pode vir de síntese química, produtos naturais, produtos biotecnológicos, e aí, a partir desse ativo, que a gente pode às vezes chamar de ativo,
a gente faz a transformação disso num medicamento final para ser administrado no paciente. Para a gente falar mais de tecnologia farmacêutica, a gente, então, tem que fazer a definição de alguns termos para isso não ficar confuso quando eu falo em medicamento, forma farmacêutica, fármaco ativo, né? A gente tem algumas diferenças. O remédio são todos aqueles meios utilizados no sentido de prevenir ou curar uma doença, pode ser um medicamento, uma compressa, um chá, uma acupuntura, né? Vários aspectos podem ser utilizados. O fármaco é o agente que se pretende usar na cura de uma doença. Então, é quem tem a atividade farmacológica, chamado também de substância ativa. Então, o fármaco, ele sempre está no nosso medicamento. Sempre eu vejo lá dipirona sódica, né? Esse é o ativo, é o fármaco. Só que se eu for olhar na bula, tem dipirona sódica e excipientes, que são outras coisas que estão envolvidas na transformação do ativo dipirona sódica em um medicamento. Então, a gente tem sempre nos comprimidos, cremes, nos géis, nas soluções nasais, misturas juntamente com esse ativo, que é o responsável pela atividade farmacológica, para a gente ter o medicamento final. E a tecnologia farmacêutica que estuda como fazer essa transformação de forma efetiva, como fazer com que o fármaco seja administrado e ainda assim, mesmo no suco do trato gastrointestinal, produza seus efeitos terapêuticos com a quantidade de ácido enorme, um pH super baixo no nosso estômago. Como é que esse fármaco resiste a isso, né? Porque tem uma mistura de excipientes ali para poder proporcionar esses benefícios. Então, proteger, às vezes, o fármaco, quem toma omeprazol para gastrite, vê lá que ele vem numa cápsula e dentro da cápsula tem um monte de pelletzinhos, cada pellet revestido para proteger esse fármaco que é sensível ao trato gastrointestinal. Então, foi alguém que estudou tecnologia farmacêutica que percebeu que esse ativo era sensível ao nosso trato gastrointestinal e que decidiu, então, colocar uma cápsulazinha para proteger. Daí também vem a ideia dos comprimidos revestidos, né? Que tem aquela película para trazer algum benefício. Então, é a tecnologia farmacêutica que estuda como melhorar e viabilizar a administração desses ativos. A forma farmacêutica é aquilo que é resultado de diversas operações a qual se submete uma substância ativa e facilita a administração e a posologia. Então, dependendo do caso, vai administrar para criança, então faz um xarope, porque dificilmente a criança consegue engolir um comprimido. Então, a forma farmacêutica visa essa aplicação, é para curar uma ferida, um fungo que está na pele. Então, vamos fazer uma aplicação tópica que minimiza os efeitos colaterais e adversos de administrar um medicamento pela via oral que se deseja apenas um efeito local. E a gente tem também o medicamento, que é obtido por operações farmacêuticas contendo a substância ativa. Então, é aquele produto final que a gente tem pronto lá para ser administrado. Alguém ficou com alguma dúvida nessas definições? Tinha alguém aqui querendo entrar? Tudo tranquilo? Então, tá bom. No desenvolvimento e processo de aprovação de novos medicamentos, a gente vai desde a descoberta de um novo fármaco até a comercialização desse medicamento. Nesse intervalo, quem trabalha está envolvido com tecnologia farmacêutica, que é transformar esse novo fármaco em um medicamento
solicitar uma patente, né, que é a propriedade intelectual daquilo que foi desenvolvido, fazer diversos testes clínicos até chegar à comercialização do medicamento. A gente vê todo dia aí na televisão, né, o desenvolvimento da nova vacina, e a gente está vendo como isso é duro, né, é penoso, muitos testes até chegar à aprovação e comercialização. Nesse entremeio, a gente tem os estudos relacionados à tecnologia farmacêutica, além dos estudos imunológicos, né? Então, a tecnologia farmacêutica é quem auxilia no desenvolvimento da formulação final daquela solução que vai ter o vírus inativado ou parte do vírus, alguma coisa nesse sentido, para produzir, comercializar esse produto final, que seria a vacina. Então, desde a descoberta até a comercialização, a gente passa por um caminho enorme de testes para o desenvolvimento. No processo de desenvolvimento e aprovação de um medicamento, a gente pode dividir ele em duas fases: a fase pré-clínica e a fase clínica. Nessa figurinha aqui, a gente tem essa divisão num esqueminha para vocês entenderem um pouco melhor essas duas fases. Então, a gente começa a produção de um novo medicamento através da descoberta de um composto líder. Normalmente, um novo medicamento se descobre, se faz a síntese de um novo medicamento. Deixa eu só ver quem está entrando aqui, que eu acho que já pediu várias vezes. Tem-se a síntese de um novo medicamento e, a partir dele, então, a gente começa esses testes até chegar à fase final, que é a comercialização. Um composto novo surge a partir de produtos biotecnológicos ou de síntese química, e o primeiro teste que é realizado são os testes em animais, ou os testes in vitro, e os in vivo, né? Aqui são realizados testes in vitro antes, e os testes in vivo, então, são realizados em animais. Quando a gente testa em animal, a gente quer saber se esse novo medicamento, esse novo composto, ele é eficaz, se ele é seletivo para aquela doença e qual é o seu mecanismo de ação. A partir daí, testando esses conceitos, se ele for mesmo eficaz, seletivo e se tiver um mecanismo de ação eficiente, a gente passa então para os testes clínicos, que podem ser de fase 1, fase 2, fase 3, e no final a gente tem o teste clínico de fase 4, que é o teste da fase de comercialização. Então, a gente tem, em média, 15 anos desde a síntese até a aprovação desse medicamento. Na fase pré-clínica, a gente tem a duração de cerca de 3 a 4 anos e consiste na pesquisa de um fármaco promissor para uma determinada patologia. Então, nessa fase, que é pré-clínica, são realizados testes em vivo em animais, para definir as propriedades químicas e físico-químicas desse novo candidato a medicamento. E a gente caracteriza, então, através das reações e dos exames nesses animais, os efeitos farmacológicos e toxicológicos desse novo composto. Define as características da forma farmacêutica e a via de administração, então, se vai ser por via oral, qual forma farmacêutica vai ser? Um comprimido? Uma cápsula? Vai ser um pó para dissolução? Um copo? Vai ser uma pastilha efervescente, ou vai ser um xarope, uma suspensão, uma emulsão. Então, define isso nessa etapa. E os estudos são realizados em animais para demonstrar, então, a segurança e eficácia. Aí a gente parte para
fase clínica, que é a testagem em humanos. Tem uma duração média de 1 ano. Ela visa garantir a segurança e perfil farmacológico do novo medicamento. É geralmente administrada em doses crescentes do fármaco a um voluntário saudável, de 20 a 100 pessoas. Nessa fase, cerca de 2/3 dos medicamentos são considerados aptos para as fases seguintes. Então, nessa fase, a gente quer testar o perfil farmacológico desse novo medicamento em pessoas saudáveis. Na fase 2, a gente testa em pacientes com aquela comorbidade, doença que esse medicamento está sendo testado. Então, ela tem 2 anos de duração, tem como objetivo ver se ele é eficaz. O novo composto é aplicado a cerca de 100 a 300 pacientes para determinar a melhor dose e o melhor perfil posológico para a cura dessa doença. Então, são testados em pacientes na fase 2 e na fase 1 em voluntários saudáveis. Na fase 3, que é a fase mais longa dos estudos de fase clínica, leva de 2 a 10 anos de investigação, procura confirmar as potencialidades e a segurança desse novo medicamento numa população maior, e agora geralmente milhares de pessoas em várias partes do mundo. Perto de 10% das moléculas falham nessa etapa do estudo. Então, vocês viram lá 1 ano, mais de 2 a 3 anos, mais de 2 a 10 anos, soma ali quase 10 anos para aprovar um novo medicamento. A gente está vivendo agora numa pandemia e vocês estão vendo a produção ultra rápida de uma vacina. Então, isso aqui que eu estou falando é em condições, situações normais que a gente vivia, né? Em que uma indústria descobriu um composto, tinha interesse, ou uma universidade descobria uma nova molécula, e aí até vender isso para uma indústria, a indústria custear o desenvolvimento desse medicamento e passar por todos esses processos burocráticos, estudo para ter segurança, com um tempo grande de estudo, né? Era o tempo que se levava normalmente para o desenvolvimento de um novo medicamento. Quando a indústria desenvolve um novo medicamento e ela quer comercializar, passa pelos estudos de fase 1, 2 e 3, com segurança e eficácia, ela tem então que registrar esse medicamento, ele tem que ser aprovado por uma agência regulatória. Que nos Estados Unidos é o FDA, aqui no Brasil é a Anvisa. Então, após todas essas fases, os resultados dos estudos são sujeitos à apreciação dessas agências. Então, uma indústria farmacêutica que desenvolveu esse novo medicamento, ela vai mostrar para a Anvisa, olha, eu desenvolvi, os resultados dos testes foram esses, são satisfatórios, promissores para a cura dessa doença, e a gente tem um lançamento de um novo medicamento, então, a partir da aprovação pela agência reguladora. O desenvolvimento de novos medicamentos, deixa eu só ver quem está aqui. Ele normalmente é feito por indústrias farmacêuticas ou por centros de pesquisas como as universidades. A gente pode chamar de novo medicamento aquilo que é totalmente inovador, uma molécula que não se tinha, que é totalmente nova. Ou também a tecnologia farmacêutica, ela também trabalha no desenvolvimento de medicamentos genéricos similares e de uso animal, por exemplo. Então, se a gente tinha omeprazol para uso humano e precisa desenvolver para uso animal, então a tecnologia farmacêutica vai adaptar essa cápsula, esse comprimido,
para essa forma farmacêutica que sirva para ser administrada em um cachorro, por exemplo. Ela também trabalha no sentido de produzir medicamentos genéricos e similares. Então, nas nossas indústrias aqui, por exemplo, a Teuta, a Brain Pharma, a Equiplex, a gente tem desenvolvimento de medicamentos genéricos. Os genéricos, eles também são tratados como novos medicamentos, porque normalmente se muda a formulação original. Então, a gente tem um medicamento referência, que foi patenteado e feito com alguns recipientes, mas as agências reguladoras autorizam que esses recipientes sejam modificados, desde que, ao final, o medicamento produza o mesmo efeito terapêutico, né? Tenha a mesma biodisponibilidade. Então, essas indústrias, elas trabalham nesse quesito de produzir um outro comprimido que seja equivalente àquele referência. E nisso a tecnologia farmacêutica trabalha, então, para testar novos recipientes, às vezes com um custo mais baixo, às vezes modificando algum maquinário da produção que não é idêntico ao da indústria que produz o referência, e algumas adaptações têm que ser feitas para produzir esse genérico na nova indústria. Então, a Anvisa trata isso como um novo medicamento, e a tecnologia, a gente tem setores de desenvolvimento com farmacêuticos com experiência nessa área de desenvolvimento de novos medicamentos, trabalhando para produzir esses genéricos e similares, para desenvolver essas formulações genéricas e similares. Hoje a gente tem inúmeras fontes de onde pode se vir um novo medicamento. Fontes naturais e fontes de síntese em laboratórios. Síntese química lá da química farmacêutica, né? Não sei se vocês já fizeram química farmacêutica. Os de origem naturais podem ser de origem vegetal. Então, ao longo da nossa história com medicamentos, as plantas serviram de um reservatório potencial de novos fármacos. Até hoje a gente tem descoberta de novos ativos com atividades farmacológicas diferentes, advindas da origem vegetal. Então, a partir do isolamento e identificação desses princípios ativos vegetais, a gente pode utilizar a substância como ponto de partida para a criação de estruturas químicas ligeiramente diferentes. Por exemplo, a reserpina é um ansiolítico e agente hipotensor, é um exemplo de substância isolada com base no uso popular dessa plantinha aqui. A vinca rósea demonstrou propriedades antitumorais surpreendentes. Desde então, duas substâncias vindas dela, a vinblastina e a vincristina, têm sido usadas com sucesso no tratamento de alguns tipos de câncer, como leucemia, doença de Hodgkin, linfoma linfocítico e outras condições malignas. Então, esses ativos vêm da planta e são transformados em um medicamento final. A gente também tem fontes de novos medicamentos vindo da origem animal, então hormônios de tireoide, insulina, hormônio da hipófise podem ser obtidos, por exemplo, de glândulas de bovinos, ovinos, suínos, utilizada diariamente na reposição do hormônio humano, no organismo humano, e são, então, extraídos desses animais e purificados para aplicação em humano. Passa por um processo, então, de purificação para serem utilizados. A gente tem também vacinas que são advindas desse grupo, como a poliomielite, que é preparada numa cultura de tecido renal de macaco, a vacina da cachumba e da gripe em fluidos de embriões de pinto, a rubéola em embriões de pato, a varíola a partir da pele de bezerros inoculados com o vírus. Então, os animais também são fontes importantes. Mais recentemente, a gente tem ouvido falar bastante de biotecnologia.
Então, duas tecnologias básicas que orientam a biotecnologia para o desenvolvimento de novos fármacos são o DNA recombinante e os anticorpos monoclonais. São como essas técnicas a habilidade de produzir proteínas. São geralmente utilizados como fármacos como insulina, hormônio do crescimento, vacina da hepatite B, são produzidos dessa maneira, por DNA recombinante ou através de anticorpos monoclonais. Outro novo tipo, de fármaco é a terapia gênica. É uma intervenção com base na modificação de um material genético de uma célula viva. As células são modificadas fora do organismo para administração subsequente ou alteradas no próprio organismo por um produto da terapia gênica. No ano passado, a gente teve a cura desse paciente. Pesquisadores da USP testaram um tratamento inovador contra o câncer. No finalzinho do ano, em outubro de 2019, depois que as células T do paciente foram coletadas e modificadas, a equipe do médico reinjetou na corrente sanguínea num procedimento chamado infusão. Feito isso, as células T desse paciente que estavam doentes, as células T que foram modificadas e passaram a ser saudáveis, começaram a se multiplicar aos milhões no organismo do paciente, fazendo com que o sistema imune dele passasse a identificar as células tumorais do linfoma como inimigo a serem atacados e destruídos. E aí a gente teve a cura desse paciente por esse medicamento inovador através da terapia gênica. Então, o que eu quis dizer com isso? Quis dizer que a gente tem diversas novas fontes de novas moléculas para transformar isso em um medicamento. Então, a tecnologia farmacêutica, ela não é responsável por essa descoberta farmacológica, mas ela é responsável por pegar esse novo ativo e transformar ele num xarope, num comprimido, num creme, que seja adequado ao uso e estável, que produza o efeito terapêutico. A descoberta desses novos fármacos pode ser feita pela forma acidental, triagem por pesquisas elaboradas, modificação molecular baseada em mecanismo de ação e triagem aleatória para testar grande quantidade de compostos com a finalidade de detectar a atividade farmacológica de novos fármacos. Tudo bem? Até agora? O Wesley está pedindo para adicionar ele no grupo da turma. Quem é o representante? É a mesma de ontem, né? Isso. Isso. Tá com o serviço duro, né? Com vontade de largar. Larga não, fica firme. Pessoal, então vamos fazer um intervalinho de 15 minutos e a gente termina 15 minutinhos mais cedo? Para vocês descansarem e tomar uma aguinha. Então, 15 minutinhos a gente volta, tá bom?